Oi, gente! Tudo bem por aí? Obrigada por estar aqui me ouvindo. Tô muito feliz que você está aí. Tô muito feliz com todos os comentários, com as curtidas, com as inscrições lá no YouTube, no Spotify. É muito bom ler para vocês, é muito bom estar aqui. Mesmo sendo sacrificante acordar de madrugada, eu gosto de acordar de madrugada porque eu gosto dessa paz, desse silêncio, dessa certeza que a campainha não vai tocar, que ninguém vai me chamar, que, sabe, que não vai ter buzinaço de carro, confusão, barulho, que vai ter essa paz, é só a gente, eu, o Senhor, vocês, a musiquinha. Gosto muito desse momento aqui. É um momento que eu me reabasteço, assim, por isso que eu venho. Pretendo fazer de dia, já estou estudando outras hipóteses, né? Porque às vezes eu fico aqui e perco muito tempo de sono. Depois eu fico cheia de adrenalina e não consigo dormir, às vezes que eu gravo mais cedo, né? Para poder subir nos canais. Talvez eu grave de dia. Vou fazer alguns testes para ver qual que vocês vão gostar mais. Vamos ler hoje Levíticos capítulo 22. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração. Porque Deus é bom o tempo todo. E Ele usa um livro de leis para falar com a gente, para mudar nossos caminhos, para transformar nossa vida. Porque Ele é Deus e Ele pode tudo. Ele faz do impossível possível. E Ele faz mesmo. Ele faz mesmo. Uma pessoa que estava, né, que passou a vida com vergonha de entrar aqui. Eu fazia podcast só de áudio. E agora eu tô aqui de boa, isso é um milagre. E toda vez que eu me olho ali no celular, eu gravo com o meu celular, eu fico pensando, gente, por que eu não fiz isso antes? As pessoas aprendem com a gente até aqui. Talvez você olhe meu cabelo, minha roupa, minha casa, sei lá, a situação, ou a música, alguma coisa que você vê e Deus fala com você, Deus te dá uma resposta, Deus te dá uma motivação, uma luz, uma boa ideia, seja lá o que for. Então, quanto mais jeito, né, estratégias a gente tiver para que o Senhor fale mais com você, melhor, né? Só áudio, tinha bastante gente lá, ainda tem, né? Quase 100 mil pessoas lá, não, acho que mais de 100 mil já. Mas cada um tem um jeito, né? E aqui você pode só ouvir, também pode ver, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração hoje. Vamos falar sobre a santidade das ofertas. Nós somos a oferta viva, assim como Jesus foi para nós, né? Hoje nós somos para Ele. O Senhor Deus mandou Moisés dizer a Arão e aos seus filhos o seguinte: tratem com todo respeito as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, o Senhor, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Se qualquer descendente de vocês estiver impuro quando apresentar as ofertas sagradas que o povo de Israel dedica a mim, esse homem nunca mais poderá servir como sacerdote. Essa lei estará em vigor para sempre. Eu sou o Senhor. Como eu disse ontem, né, no capítulo de ontem, que falou sobre várias coisas assim, que a gente fica meio constrangido, né, porque pessoa que tem deficiência física, que é cego, que tem doença de pele e tal, não pode servir, mas é porque o Senhor está fazendo uma alusão a Jesus. Toda a Bíblia fala de Jesus desde o primeiro capítulo lá. Haja luz. Jesus estava lá junto. Então, todo o tempo está fazendo, né? Tá focando, está levando para o alvo que é Jesus, está fazendo uma alusão a Jesus. E aqui também. Ninguém pode estar com pecado algum, defeito algum. Tem que estar totalmente purificado, santificado para se apresentar e para apresentar as ofertas das pessoas também. Nenhum descendente de Arão que tiver uma doença contagiosa de pele ou tiver um corrimento nos membros poderá comer das ofertas sagradas até que fique puro outra vez. Um sacerdote ficará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou impura por ter tocado no morto. Ele ficará impuro se tiver perda de esperma, ou se tocar num animal impuro ou numa pessoa impura.
Ele ficará impuro até o pôr do sol e só poderá comer das ofertas sagradas depois que tomar um banho. Isso é higiene, né? O Senhor está ensinando a higiene porque naquela época eles não tinham, né? Todo esse acesso que nós temos, eles não tinham. Então, o Senhor explicava tudo sobre higiene, limpeza, organização, santidade mesmo, né? Limpeza. Depois do pôr do sol, ele estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, pois elas são a sua comida. Ele não poderá comer um animal que tenha morrido natural, que tenha tido morte natural, ou que tenha sido morto por animais selvagens. Se ele comer, ele ficará impuro. Outra vez, higiene, né? Uma pessoa, um animal que morreu por outro animal, vai saber se outro animal tinha doença, né? Não é para comer, não era para fazer isso. É regra de higiene mesmo, né? Impureza. Todos os sacerdotes obedecerão às leis que eu lhe dei. Se desobedecerem, serão culpados de pecado e morrerão. Eu sou o Senhor e eu os dediquei a mim. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer as ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Eu achei que todo mundo podia, mas não, só eles, das ofertas sagradas, né? Mas os escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou, como os que nascerem da sua casa, poderão comer dessas ofertas. Olha que legal. Espera um pouquinho. Quem não pode, somente as pessoas da sua família poderão comer. Os hóspedes, os empregados do sacerdote não poderão. As visitas e os empregados não, mas os escravos podem. Estranho, né? Os empregados não podem e os escravos podem. Deve ter alguma explicação para isso aqui. Infelizmente não sei, mas quem sabe eu saberei. Talvez eu procure. Se a filha do sacerdote casar com um homem que não for sacerdote, ela não poderá comer das ofertas sagradas. Se ela for viúva ou divorciada, se não tiver filhos e voltar a morar na casa dos pais, como no tempo da sua mocidade, então ela terá direito a comer das ofertas sagradas. Só os sacerdotes e os membros da sua família têm direito a comer dessas ofertas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por engano comer das ofertas, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta e mais 1/5 de multa, de juros. Os sacerdotes não deixarão que as ofertas sagradas que o povo apresentar a Deus, o Senhor, sejam profanadas. Eles não permitirão que as ofertas sejam comidas por pessoas que não têm esse direito. E se essas pessoas comerem, serão culpadas e deverão ser castigadas. Eu, o Senhor, faço com que as ofertas fiquem sagradas. Ele consagra toda essa comida, né? O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos filhos de Arão e todo o povo de Israel as seguintes leis. Quando um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo apresentar um sacrifício ao Senhor Deus, um animal que vai ser completamente queimado, seja para pagar uma promessa, ou seja uma oferta feita por própria vontade. O animal deverá ser um macho sem defeitos. Assim a oferta será aceita, tá vendo? Um macho sem defeitos. Jesus. Só assim a oferta será feita. Se tivesse defeito, nós não teríamos a salvação e a vida eterna. O animal poderá ser um touro, um carneiro ou um bode, mas deverá ser sem defeitos. Se um animal defeituoso for oferecido, Deus não aceitará a oferta. Se alguém apresentar uma oferta de paz, seja para pagar uma promessa, seja uma oferta feita da própria vontade, o animal deverá ser sem defeito, a fim de que a oferta seja aceita também. Poderá ser um touro novo ou uma ovelha ou uma cabra, mas não poderá ter defeitos. Não ofereçam ao Senhor um animal cego, ou aleijado, ou defeituoso, ou um animal que tenha úlceras, sarnas, ou outras doenças de pele. Um animal nessas condições não deverá ser apresentado ao Senhor como oferta do alimento. Mais uma vez, Jesus.
mais uma vez, sem defeito, sem nenhum defeito, zero defeito, zero pecado. Senão não vai ser aceito. Vocês poderão apresentar como oferta feita por vontade própria um touro ou um carneirinho com defeito, mas não poderão apresentá-los como oferta para pagar uma promessa. Não ofereçam ao Senhor qualquer animal que tiver testículos machucados, esmagados, arrancados ou cortados. Isso não é permitido na terra de Israel. E também não aceitem de um estrangeiro um animal nessas condições, para apresentar a Deus como oferta de alimento. Esses animais são defeituosos e Deus não os aceitará. E o Senhor Deus disse também a Moisés: quando nascer um bezerro, um carneiro, um cabrito, ele ficará com a mãe 7 dias. Do 8º dia em diante, o animal poderá ser apresentado a Deus, o Senhor, como oferta de alimento. Não matem no mesmo dia, para os oferecerem em sacrifício uma vaca e o seu bezerro, uma ovelha e o seu carneirinho, ou uma cabra e o seu cabritinho. Quando apresentarem uma oferta de gratidão a mim, o Senhor Deus, sigam as leis a respeito dos sacrifícios a fim de que eu os aceite. Comam a oferta toda no mesmo dia e não deixem sobrar nada para o dia seguinte. Eu sou o Senhor. Obedeçam as minhas leis. Eu sou o Senhor. Não façam nada que profane o meu santo nome. Que todo o povo de Israel confesse que eu sou santo. Eu sou o Senhor e dediquei vocês a mim. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. E assim finalizamos o capítulo 22 de Levíticos. Com essa palavra linda, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou do Egito. Qual foi o seu Egito? A prostituição, a bebedeira, a apatia. Qual foi o seu deserto, o seu Egito? O Senhor te tirou de lá e te trouxe para perto dele. E o Senhor está te relembrando hoje que Ele te escolheu, que Ele te ama, que Ele te quer e que Ele quer te ensinar a ser santo para morar com Ele, para ficar com Ele. E é bem facinho, porque Jesus já fez todo o sacrifício pesado. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Tudo que era difícil, tudo que era trabalhoso, tudo que era dolorido, tudo que era complicado, o Senhor já fez, Jesus Cristo já fez naquela cruz. Nossa Páscoa, nosso Cordeiro perfeito. E agora a gente só tem que amá-lo sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como Ele nos ama. Tá fácil pra gente, hein? Agradeça a Deus por essa era. Um beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 23 de Levíticos.